Dando continuidade aos nossos estudos, nossa partilha, nosso bate-papo sobre as 4 leis da espiritualidade ensinadas na Índia. A primeira é: a pessoa que vem é a pessoa certa. E hoje nós vamos falar então sobre aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, que segue o raciocínio, né, da primeira em relação a fatos, a situações na nossa vida. Nesse meu entendimento, eu gosto muito de deixar claro, assim, né, de frisar, que isso aqui é uma conversa onde eu trago o que eu fui observando nesta encarnação, nesses 11 anos, aí mais de 10 anos, vamos dizer, de terapeuta tão ativo, né? Exercendo então esta profissão e vivendo dela, né? Me mantendo, né? Graças a Deus, com muita prosperidade, com muita alegria, com muitas realizações, com esse trabalho maravilhoso que ele exige, né? Ele exige um constante estudo, muita leitura, muita entrega, muitas vivências. E o interessante do estudo é que eu fui descobrindo que quanto mais a gente estuda, o interessante é exercitar que nada sabe. Pois quando você começa a aprender alguns ensinamentos, a tendência às vezes é a gente se fechando para uma única verdade, que é a verdade que eu sei. E que no meu aprendizado é exatamente o contrário. Quanto mais eu reconhecer que nada sei, mais aberto eu estou então ao aprendizado de situações novas que saiam da minha visão, do meu campo de visão, do meu olhar. E estas leis, elas vêm ao encontro disso, exatamente, porque a segunda é: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Tem outras formas de falar esta lei, mas o que basicamente ela está querendo dizer para nós? Que tudo que acontece na nossa vida era o que tinha que acontecer. Como assim, Edu? Então não existe fatalidade, não existe acidente, não existe imprevistos? Eu diria, isso é meu olhar, meu ponto de vista, que estas palavras elas existem. Porém, o resultado que eu estou vivenciando é o melhor resultado que eu poderia ter para o meu crescimento como um ser espiritual. Não um ser corpo físico, matéria, estando encarnado aqui na Terra. Qual a diferença? A diferença é que o espírito, este espírito que está neste corpo, ele está imortal. Ou seja, esse período que esse espírito está vivendo neste corpo, aqui na Terra, o espírito vai continuar. Mas o corpo vai ter o seu final, vai se transformar em pó. E o universo, que é eterno, ele tem algumas leis. Uma das leis é o eterno crescimento, o eterno processo evolutivo. Que aí então entra esta segunda lei ensinada na Índia. Tudo que acontece na minha vida era o que tinha que acontecer. Tá, Edu, mas essas coisas terríveis que acontecem na minha vida, para a pessoa, para a persona, para o ego, às vezes nós temos dificuldade de entender, de aceitar. Mas se eu me posicionar com esta visão reencarnacionista, com esta essência, como esse espírito de luz nesse processo de aprender, muda, né? E muda muito. Esta lei, estas 4 leis, na realidade, elas são bem intensas. Elas são ao mesmo tempo simples e óbvias,
conforme você amplia a sua mente, o seu olhar, e ao mesmo tempo extremamente contraditórias com o nosso ego, porque ele vai bater de frente, às vezes com uma verdade minha, com uma teimosia, com o meu orgulho, com a minha vaidade. Porque nós queremos que as coisas aconteçam exatamente como a gente acha ou tem certeza que é o melhor. Nós nos esquecemos que este universo é muito mais sábio, tem muito mais força, muito mais poder, e ele só tem um objetivo: o nosso desenvolvimento, porque tudo que está no universo visa crescer, se desenvolver, evoluir. A palavra evoluir também pode ter um sentido, às vezes também contraditório. Mais adiante também vamos adentrar nesse assunto que eu gosto muito, que é trazer posicionamentos, trazer como eu vejo e não uma verdade. Isso é maravilhoso, que nos permite essa troca. Essa semana eu li algo que foi parecido com assim: se você se considera politizado, mas só aceita, né, as ideias das pessoas que são iguais à sua, reflita sobre essa questão do o quanto você é politizado. E com esta fala, então, eu encerro a nossa partilha de hoje.